Feche seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, seja destinado ao Senhor, porque o Senhor é o Deus único, o único que é digno de receber tais coisas. Pai, nesse momento nós estamos reunidos nesse ambiente, nesse local. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, primeiramente para receber a nossa adoração. Na Tua palavra, o Senhor diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, está à procura dos verdadeiros adoradores, e esses adoradores têm que te adorar, em espírito e em verdade. E aqui nós estamos, ó Pai, para te adorar primeiramente, e também para ouvir a Tua palavra, que essa palavra venha diretamente do Teu trono, para atingir os nossos corações, que venha como uma semente já preparada para ser semeada, e nosso coração possa ser como essa terra fértil, para receber essa boa semente que é a Tua palavra, e essa palavra, essa semente venha produzir a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Abra a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 4, tá beleza, obrigado, viu? Evangelho de João, capítulo 4. Esse texto é um texto muito falado, muito ministrado, né? Principalmente, nós ouvimos sobre esse texto por várias vezes. Mas a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é viva, e algo vivo nunca está todo dia da mesma forma. Haja vista que nós nunca estamos da mesma forma todo dia, né? Mas a palavra de Deus, ela renova todos os dias que nós abrimos ela e lemos, ela fala de uma forma diferente conosco. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4, amém? Diz assim, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus, a leitura será bem longa, viu? Não, até no 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele quem? Jesus, né? Fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não os batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que lhe pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo,
Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Verso 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde deve-se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada, nem lhe perguntou nada. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade, vieram ter com ele. Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O cefeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E disseste que se alegra tanto o semeador quanto o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador,
outro é o cefeiro. E vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham, e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tem feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe para que permanecesse com eles, e ali ficou 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora é pelo que disseste. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. A leitura foi um pouco extensa, né? Mas Deus nos dará graça para trazer um entendimento mais amplo a este respeito, sobre a vida dessa mulher. A palavra de Deus inicia aqui no capítulo 4 nos dizendo que havia uma concorrência ali. Os fariseus estavam comentando, eles estavam observando que havia, pode ser que essa observação fosse certa ou equivocada, mas eles viam e percebiam que estava havendo uma concorrência, porque os discípulos de João estavam batizando mais que os discípulos de Jesus. E na nossa vida ministerial, muitas vezes nós nos deparamos com algumas disputas, com algumas concorrências, mas isso não é algo de Deus. Se você tem um entendimento, um pensamento de concorrência com algum irmão no seu ministério, você pode ter convicção que você já perdeu, porque no reino de Deus não há concorrência, no reino de Deus não há competição. Na vida secular, realmente a competição é ferrenha, mas na vida ministerial não pode haver concorrência, não pode haver aquela situação de derrubar o irmão para ocupar o lugar dele, embora ocorra, mas é algo totalmente fora do propósito de Deus. Aí então Jesus, muito sábio e conhecedor de todas as coisas, ele então fala com seus discípulos e sai dali daquele local, e vai em direção a Samaria. No verso 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria, ou melhor dizendo, e era-lhe, na minha tradução, necessário atravessar a província de Samaria. Ele estava na Judéia e ia para Galiléia, e havia 3 caminhos para chegar no destino, ou seja, Galiléia. Era pelo litoral, era por Pérea, uma cidade próxima, vizinha, ou era passando por Samaria. Por caminho por Samaria era o caminho mais próximo, ou seja, ele chegaria mais rápido a Galiléia. Olhando assim, a gente pode entender que o propósito dele era chegar mais rápido, porque fala, era necessário. Algo necessário é algo primordial, algo necessário é algo essencial, algo necessário é algo que a gente precisa fazer. Então Jesus viu que era necessário passar por Samaria, não com o intuito de chegar mais rápido, é porque já tinha na sua agenda um encontro com uma determinada pessoa, já estava agendado, não somente o dia e o local, mas também o horário, a hora sexta, ou seja, meio-dia. Então ali Jesus chegou naquela cidade chamada Sicar. Sicar significa cidade dos bêbados. E a palavra de Deus nos fala que os samaritanos não davam certo com os judeus. Havia uma animosidade muito grande entre os dois povos.
vestiam diferentes, os samaritanos criam em outros deuses, certo? E quem até mesmo alimentava, comia algo dos samaritanos, caso um judeu comesse, era considerado impuro. Se um samaritano casasse se um judeu casasse com a mulher samaritana, os pais, a família daquela mulher fazia o seu sepultamento simbólico, ou seja, para mim morreu. Era assim que funcionava. Então, aquela situação dentre os dois povos era desse jeito, não se davam bem de jeito nenhum. Mas Jesus viu necessário passar por aquele lugar, embora tinha essa animosidade, embora tivesse essa confusão entre os dois povos. E Jesus então chegou ali em Sicar, e tinha ali o poço de Jacó. Ele sentou do lado do poço, perto do poço. Era na hora sexta, meio-dia. E em seguida chegou uma mulher, com seu cântaro, com seu vaso, para buscar água ali naquele poço. Ali, aquele comportamento daquela mulher era algo que acontecia diariamente. Só que eu acho interessante, porque eu também fui um carregador de água, quando eu era jovem, adolescente. Jovem não, adolescente, né, meus 12 anos, 13 anos. Morava num lugar onde não tinha água. E tinha um lugar que era um poço artesiano, que era mais ou menos 1,5 km, 1 km e pouquinho da minha casa. Aí então eu ia lá pegar água. Só que a gente geralmente não ia ao meio-dia buscar água. A gente ia buscar água de manhãzinha. Algo óbvio. Por quê? A água é necessária para fazer, ser usada no decorrer do dia. Para alimentação, para beber, para dar banho em crianças e etc. Buscar água ao meio-dia era algo meio fora da curva, ou totalmente fora da curva. E principalmente para uma dona de casa, uma mulher. Mas ela ia ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia? Eu creio que aquela mulher tinha um problema emocional, tinha um problema na sua vida. Alguns estudiosos falam que o problema dela não era um problema moral, se tratava de outros assuntos, mas isso deixa para lá, não vamos entrar nessa situação. Mas independente de ser moral ou não, aquela mulher era privada de estar reunida com as outras mulheres ali à beira do poço para buscar água. Geralmente na cidade, geralmente pequena, mulheres gostam desse tipo de coisa. Reunir para buscar água, por exemplo. Reunir para um determinado evento ou uma situação. Ali, entre elas, batia papo, comentava seu dia a dia. Comentava sobre as crianças, os filhos, a sua vida íntima, particular, muitas vezes, quando são pessoas de confiança. Mas aquela mulher não tinha nenhuma mulher aliada a ela. Ela era só. Uma mulher de autoestima baixa. Uma mulher cheia de seus complexos, cheia dos seus traumas, cheia dos seus problemas. Ali então ela chegando, Jesus estava à beira do poço, e Jesus imediatamente abre o diálogo com aquela mulher. E Jesus é muito sábio, trazer para um vocabulário bem vulgar, infelizmente. Jesus era muito esperto, ele era esperto, ele criava estratégias para alcançar alguém ou algo que parecia algo que não jamais inalcançável. E assim ele usou a estratégia dele. Ele chegou diante daquela mulher, e ele fala com aquela mulher assim que ela chegou, falou assim: dá-me de beber. O interessante é que nós temos duas situações para nos achegarmos a uma pessoa: ou você pede um favor, ou você faz um favor. E aquela mulher, a autoestima dela estava no chão, no pó. Então quando Jesus chega para ela e fala assim: dá-me de beber, aquela mulher sentiu, embora não se comunicava os dois povos, as duas culturas, ela então viu assim: alguém me pedindo água? Eu sou digna de fazer algo para alguém?
Eu sou digna de ajudar alguém? Eu sou digna de fazer um favor a alguém? Ninguém não me pede favor, pelo contrário, as pessoas fogem de mim. Mas aquela mulher então, ela sentiu algo diferente. Essa pessoa que está falando comigo tem algo diferente, provavelmente ela pensou isso, embora fosse judeu. Aí ela fala com Jesus: por que me pedes de beber, sendo você judeu, e eu sendo uma mulher? Era inadmissível um homem conversar com uma mulher. O negócio, a cultura era tão fechada, que até mesmo entre marido e esposa, né? A mulher andava a 7 passos atrás do marido, e não via os dois se conversando no decorrer de um caminho, nem que fossem casados. Agora imagine que fossem estranhos. E Jesus então quebrou esse paradigma. Jesus quebrou essa barreira. Primeira barreira que Jesus quebrou, a barreira da cultura. A barreira da convicção, das convicções dos dois povos. E ali então Jesus, o que faz? Embora a palavra não diz, mas ali eu creio que ele enviou, mandou, determinou que os seus discípulos fossem comprar alimentos. Olha que discrepância, olha que coisa interessante. 12 homens, 12 marmanjos, saem para comprar comida para 13. Estranho, né? Eu entendo com isso que Jesus queria que os discípulos ficassem afastados. Tipo assim, deixa comigo que essa parada eu resolvo. Porque se vocês entrarem, vocês vão fazer besteira. Eu creio que o intuito de Jesus foi esse, deixa comigo, né? Embora não tenha falado com eles, mas dispensou eles. Vai lá, faz compra. Vai lá no shopping de Sicar, né? Vai lá fazer compra alimentos. E foram os 12 marmanjos fazer compra enquanto Jesus ficou ali. Porque tem situação, querido, que a gente vê que é só o mestre para nos ajudar. Só o mestre que é capaz de nos ajudar. Então os discípulos foram fazer compra. E Jesus ali então continuou aquele diálogo com aquela mulher. Falou assim: como é que eu vou te dar água? O poço é fundo. Aquele poço, segundo os estudiosos, ele tinha aproximadamente 30 metros de profundidade. O pastor Antonino já foi lá em Jerusalém, há pouco tempo atrás, né? E esse poço existe até hoje, né? 30 metros de profundidade. Como é que você, sem nada para pegar água, né, fosse pegar água naquele poço ali de 30 metros? Não é? Se fosse o homem borracha, amém. E Jesus também seria capaz de tirar, porque ele poderia fazer um milagre da água vir até a boca do poço, né? Mas ali então Jesus, continuando a conversa com aquela mulher, ela começa a indagar. Então, voltando para o assunto aqui, primeiro obstáculo que Jesus quebrou, primeira barreira, a barreira da cultura. Segunda barreira que Jesus quebrou, a barreira da raça, né? A raça samaritano e judeu. Terceira barreira que Jesus quebrou, a barreira da religião. E nós muitas vezes, quando vamos evangelizar, um evangelho particular, né, pessoal, aliás, particular não, pessoal, a gente tem que também saber, ter sabedoria para quebrar esses paradigmas. Se a gente chega numa casa para estar evangelizando alguém, falando de Jesus com alguém, e a gente vê lá uma imagem de todo tamanho, de uma santa, um santo, a gente muitas vezes, por falta de sabedoria, fala assim: isso aí não vale nada, tira isso daí. A falta de sabedoria. Então a gente fica preso à religião, à religiosidade. Deixa o quadrinho lá direitinho, bonitinho, deixa lá. Vamos falar de coisa mais interessante. Fala do amor de Jesus pela pessoa que está necessitando desse amor, né? Então temos muitas barreiras a ser quebradas. Barreira da cultura. Não, eu nasci no evangelho, no catolicismo, ou no quem for lá, e continuo sendo. Barreira da religiosidade, barreira da cultura, barreira da raça. Nós temos que passar por isso, e Jesus então passou isso assim,
numa boa. Ele não falou nada que era contrário àquela mulher até então. Aí continua o assunto entre eles. E Jesus então, quando chega para ela, fala assim, no verso 12, 10, e o 12, verso 12, 10, 12, fala assim, replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem lhe pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim também seus filhos e seu gado? Então Jesus atiça a curiosidade daquela mulher. Água viva? Que água é essa? Que água é essa água viva que você está falando? O interessante é que no capítulo 3, Jesus encontra com um homem chamado Nicodemos, e falando com Nicodemos, e fala que para você conhecer o reino de Deus, as coisas de Deus, você teria que nascer de novo. Aí Nicodemos, cabeçudo, pergunta a ele, embora sendo um exímio conhecedor da palavra, ele fala assim: Senhor, acaso eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha que idiotice. Enquanto que essa mulher, que provavelmente era pouco conhecedora de tudo isso, ela, embora eu creio também que ela nem estava entendendo o que era a água viva a qual Jesus estava falando, ela simplesmente falou assim: Senhor, dá-me dessa água. Nós muitas vezes somos questionadores. A mulher não questionou: Senhor Jesus, que água é essa? De onde vem essa água? Senhor, me dá dessa água viva. Eu quero dessa água viva. A água viva, queridos, é Jesus. A água viva é essa palavra que está na sua mão aí, a palavra de Deus. Essa é a água viva, que é o próprio Cristo, né? A água viva é o próprio Cristo. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Nós, como pecadores, nós temos somente o pecador que necessita da misericórdia de Deus, entende que precisa da água viva. Somente você que tem convicção: eu sou pecador e não vale nada, eu preciso dessa água viva, eu preciso experimentar essa água viva. Somente você que entende: eu sou pecador e preciso da água viva. Somente assim nós podemos experimentar essa água. Então, Jesus atiça a curiosidade daquela mulher. Jesus também fala a respeito da necessidade dela. Aqui no verso 13 ele diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água, quem beber dessa água tornará a ter sede, a água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela, onde na pessoa, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15, aliás. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e não haja necessidade de voltar aqui para pegar. Olha que legal. Senhor, me dá essa água. Ou seja, ela entendeu: essa minha vida está sendo algo cansativo. Esse vai e vem, meio-dia, fugindo das pessoas, fugindo da presença das pessoas que me julgam, que me vê com olhos diferentes. Essas pessoas que não me conhecem o meu drama, o meu trauma, aquilo que eu sinto, a dor da minha alma. Então, me dá dessa água viva, para que essa água realmente sacie a minha sede, e não haja necessidade de eu voltar aqui para pegar essa água. Não haja necessidade de eu voltar aqui neste poço. Eu entendo também, esse é entendimento meu, tá? Que essa mulher, ela tinha também uma determinada, como é que fala? Idolatria por aquele poço. Tanto é que ela falou: talvez o Senhor é maior do que o poço de Jacó. De certa forma ela idolatrava aquele poço.
És tu maior que nosso pai Jacó? Aí então, queridos, ela ali quando ela fala que quer da água, aí Jesus continua falando com ela e diz o seguinte, né? Aí Jesus quebra mais um paradigma ali. Jesus, aliás, aguça a necessidade dela. Você precisa de água. E tem pessoas aqui que estão precisando mais do que nunca essa água. E Deus manda dizer para você, que está aqui nessa necessidade dessa água: ou você bebe dessa água e sacia a sua sede, ou você morrerá. Não estou falando de morte física, mas da morte espiritual. Então ali, Jesus aguça, no verso 16 a 18, Jesus então começa falando a respeito da mulher, da vida dela. Fala assim, antes aqui no verso 15, ele fala assim: disse-lhe Jesus, vai, chama seu marido e vem cá. Agora que Jesus entrou na vida íntima dela, na vida particular dela. Até então Jesus não falou nada de pecado, não falou de vida errada. Se fosse eu, já tinha falado há muito tempo: olha, você está na vida errada, você está em adultério ou prostituição, ou o que for. Se fosse comigo. Mas não era comigo que ela estava falando, ela estava falando com Jesus. Aí Jesus então fala com ela abertamente: vai, chama seu marido. Você acha que Jesus, fazendo essa pergunta meio, estranha, ele não sabia que ela já tinha 5? Tanto sabia que ele falou. Mas antes ele ouviu dela. Jesus falou com ela: vai, traga seu marido aqui. Aí ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: ela está sendo verdadeira. Ela está sendo verdadeira. E aproveitando essa deixa da verdade, Jesus te diz, neste momento: olha, deixa de viver uma vida de enganos, achando que você é muito sabedor das coisas, achando que as coisas do Senhor, a palavra de Deus, Jesus, é retrógrado. Deixe de pensar isso. Aceita nessa noite beber dessa água, para que vivas. Então Jesus fala com ele: verdadeiramente você falou a verdade. Você já tiveste 5. Contra a verdade não existe argumento, querido. Ela poderia falar assim: não, o senhor é mentiroso, eu tive só 2. Mas ela fala: 5 maridos. Jesus fala com ela: você tiver 5. E o que você está com ele agora, o 6º não é seu, não. O 6º não é seu. Aí então, quando Jesus fala isso com ela, simplesmente chega para ele e reconhece: o Senhor é profeta. O Senhor é profeta. E nós muitas vezes, dentro da igreja, temos corrido atrás de profetas, ao invés de correr atrás, ou aproximar do Deus vivo, de Jesus. Tem muitas pessoas que fazem da igreja evangélica, uma muleta, irmãos, Não estou falando que nós não necessitamos de oração do irmão. Necessito tanto que eu falei agora há pouco que Deus respondeu a oração da igreja. Necessitamos sim. Mas nós muitas vezes temos que deixar de viver da experiência alheia e viver da experiência própria. E só vive da experiência própria aquele que se abre para ser experimentado. Chega de viver de experiência alheia. Chega de falar: nossa, Deus, fulano, vem aqui em casa, porque está acontecendo isso. Não, tem que chamar sim. Nós estamos aqui para socorrer um ao outro.
Mas a gente também sabe andar com as próprias pernas, nesse sentido. Muitas pessoas vêm achando e fazendo de muitos de nós, muitos dos irmãos, um missionário, um pastor, um evangelista, uma missionária, fazendo eles de pai de santo gospel. Ô pastor, o que Deus te mostrou? Não mostrou nada não, é? O que te mostrar? Mostrou algum pecado? Ô missionária, o que você viu? Tem visto tantas coisas. Muitas vezes, ao invés de perguntar o irmão ou irmã o que tem visto a respeito de sua vida, por que você não pede o próprio Deus para te mostrar a sua vida? Aí então, fazemos assim, né? Dessa forma. E aquela mulher então, depois de conversar, de falar a respeito da vida particular dela, né? Ela deixa ali o cântaro e vai para a cidade, né? Mas antes disso, querido, aliás, antes de deixar o cântaro, ela começa a discutir com Jesus a respeito da religião. Ou seja, Senhor, dizem que tem que adorar neste monte ou em Jerusalém. Jesus fala assim, nem em Jerusalém, nem neste monte. Onde devemos adorar? Em qualquer lugar. Qualquer lugar é lugar de adoração. Nós muitas vezes achamos que o lugar de adoração é só aqui, ó. Aqui é um dos lugares onde nos reunimos e adoramos o Deus único. Mas aqui é um dos lugares. Você pode adorar na sua casa sozinho. Você pode adorar dirigindo. Só não feche os olhos, senão você vai lá para a glória. Certo? Então você pode adorar o Senhor dirigindo. Você pode adorar o Senhor trabalhando. É lógico. Você está lá na sua sala, lá na sua mesa, trabalhando. Aí você vai começar a ganhar. Com grande Não é isso não, querido. Seu patrão vai te mandar embora. Tá? Mas não é para fazer isso não. Você demorar em espírito. Carregando seu neném, dando mamar ao neném, adorando o Senhor. Pagando uma conta, ou esqueceu de pagar a conta, não teve dinheiro para pagar a conta, adorando o Senhor. Com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, adorando o Senhor. Com enfermidade, sem enfermidade, adorando o Senhor. Não é fácil. Adorar o Senhor na hora de dificuldade é muito difícil. Eu passei por isso. Adorar o Senhor no momento de adversidade é difícil. Mas nós devemos fazer isso, adorar Ele em qualquer hora, em qualquer momento. Aí então ela entrou nesse assunto, na hora da religião, e ele fala isso com ela, não é aqui nem lá, é todo momento, é todo lugar, você pode adorar a Deus, certo? Ela fala ainda a respeito do Messias, sei que um dia há de vir o Messias, o Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus, na maior simplicidade, Ele volta para ela e diz assim, eu o sou, o que fala contigo, eu sou Jesus, eu sou o Messias. Se fosse comigo, a primeira coisa que eu ia falar com aquela mulher, é falar assim, ó, eu sou o Messias, tá? Então vamos bater um papo aqui, né? Nós temos isso, nosso ego, que ele é ego grandão. Ah, não, eu sou o profeta fulano de tal, eu sou o pastor fulano de tal, né? Tem muitas pessoas ligadas, muitas vezes, em títulos. Pergunta o nome, qual que é o seu nome? Pastor Luiz Carlos. Na sua certidão de casamento está escrito pastor na sua identidade? Está escrito Luiz Carlos. A minha não está escrito lá pastor Luiz Carlos, não. Nós idolatramos a nosso título, né? Faz uma questão. É lógico, tem que honrar. Deus assim te ungiu e te separou, é lógico que tem que falar.
Mas tem pessoas que fazem questão. Qual o seu nome? Pastor Luiz Carlos, hein? Mentira, estou brincando. Qual o seu nome? Luiz Carlos dos Santos. Então, queridos, aquela mulher, depois de conversar isso tudo sobre religião, sobre a sua vida, sobre Jesus quebrar esses paradigmas todos, então o que ela faz? Ela vai na cidade, falar com as pessoas, o que aconteceu com ela. Mas antes de ir na cidade, ela, o que faz? Ela deixa o cântaro, ela deixa aquela vasilha de carregar água, buscar água, ela deixa ali o cântaro, abandona o cântaro. Uma mulher que chega para buscar água com seu cântaro, depois de conversar com Jesus, ela deixa o cântaro ali e vai embora, isso significa o quê? Que ela não tem mais sede. Se ela tivesse sede, ela levava água no cântaro, voltava com o cântaro para casa. Então ela deixa o cântaro ali, abandonou o cântaro. Aí então ela fala o quê? O que eu entendo com isso? Que ela não tem mais sede. A sede dela foi saciada. A água viva já estava nela. A água viva já estava no interior dela. Então ela vai e fala com o pessoal da cidade. E chega ali na cidade e fala assim: eu encontrei um homem. Se ela falou isso com um sádico, uma pessoa que gostava de curtir com a cara dos outros, fala assim: ih, você falando que encontrou um homem? Deve ter encontrado vários. Não foi só um não. Mas aquele homem que ela encontrou, não era um homem para dar uma cantada nela. Aquele homem que ela encontrou, ele não chamou ela para a cama. Aquele homem que ela encontrou, não chamou ela para algo imoral. Mas aquele homem, sim, ela encontrou um homem, mas um homem que mudou a sua vida. Não a sua vida social, mas a sua vida interior. A sua alma, a sua autoestima, ela foi transformada. Como que alguém não podia nem conversar, tinha que escolher um horário determinado para ir ao poço, agora vai falar com o povo. Ou seja, foi quebrado tantas coisas, tanta barreira na vida daquela mulher. Não, esqueci tudo isso aqui, ó, eu vou lá falar com o povo. Ah, mas você não me ouvir. Vai ouvir, sabe por quê? Porque no interior daquela mulher, não era aquela mulher vazia, fútil, sem valor. Ela estava cheia da água. E chega ali então e fala com o povo da cidade. E o povo da cidade então o que faz? Vai toda aquela galera, um monte de gente, não fala todo mundo não, mas muitos deles foram lá até Jesus. Aí Jesus fala, aí quando Jesus estava terminando, voltando um pouquinho aqui, quando Jesus estava terminando o assunto com ela, aí chegam os discípulos, com a sacolinha do EPA. Chega ali com a sacolinha das compras, né, e tal, e acha estranho Jesus conversando com aquela mulher. Acha esquisito, não, está totalmente errado. Olha para você ver, se tivesse deixado esses caras lá com ele, para conversar com ela, ia dar ruim. Por isso que ele estava sozinho. Ia dar ruim se os discípulos estivessem ali, embora andasse com Jesus. Eles iam falar assim: Senhor, não vamos falar nada não, aqui não pode falar nada. Conversa, para de falar com essa mulher, vamos embora, vaza. É ruim para nós. Aí eles vão achar algo estranho. Aí fica indagando Jesus. Pergunta: está com fome? Ele fala assim: uma comida eu tenho para comer. Quer fazer a vontade do Pai. E o que ele estava fazendo? A vontade do Pai. Tirando uma mulher sofredora, no seu buraco, carregando seus fardos, e aliviando a dor e o sofrimento dela. Tirando uma do cárcere, das prisões emocionais, prisões sociais. E aqui ele fala, para a gente terminar, ele fala, a palavra de Deus diz aqui, fala a respeito à ceifa, né? Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa.
O cefeiro recebe desde já a sua recompensa, e entesoura o seu fruto na vida eterna. De sorte que se alegra tanto o semeador quanto o cefeiro, pois no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro é o cefeiro, e vós enviai para ceifar. Aliás, e vos enviei para ceifar. Vos enviei, não em vós, né? Vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. O que eu entendo com isso? Jesus estava ali semeando a palavra, semeando o amor de Deus, e ceifou, né, uma alma. Ceifou no sentido de colheu uma alma para o Senhor. Mas só que Jesus tinha falado com eles: olha, vocês falaram que demora 4 meses para a colheita. Verdes campos, estão maduros. O que eu entendo com isso? Que aquela multidão de gente, multidão pode ser 50, 100, 200, 1000 pessoas, aquele povo todo que aquela mulher chamou lá na cidade, estava vindo até Jesus. Jesus estava falando assim: olha, eu semeei a semente, e a colheita já está chegando. Eu acho que vocês não entenderam. Eu semeei a semente e a colheita já está chegando. Não é daqui 4 meses, mas a palavra foi semeada e foi aceita, ela encontrou um local, um alojamento no coração daquela mulher, e aquela mulher então vai lá e faz uma varredura naquela cidade, chamando as pessoas, e as pessoas vão até Jesus. E isso que o Senhor quer que nós façamos, isso que o Senhor quer que nós façamos nos dias atuais. E o interessante, querido, para nós encerrarmos mesmo, aquela mulher tinha um cântaro, carregava um cântaro. Aquela mulher, e todo mundo sabe o que é um cântaro, é um pote, é um jarro, né, de grande porte para carregar água. E aquela mulher então, o que faz? Um cântaro, aquilo é pesado. Um peso em nossas vidas é tido como um fardo, como jugo. Aquele pote que ela carregava, aquele cântaro que ela carregava, era como um fardo, um jugo para aquela mulher. E ela abandona. Ela abandona por quê? Porque ela teve um encontro com a água viva, que é o Senhor. A necessidade dela foi saciada, a autoestima dela foi elevada, a tristeza dela se foi, o medo dela acabou, porque ela não podia nem conversar com outros, mas ela foi lá e encarou as pessoas, olhou de igual a igual. Eu não sou menor que ninguém, eu não sou pior que ninguém, mas sou igual a todos, eu tenho valor, eu sou valorizada. Portanto é que as pessoas ouviram ela. Se fosse fora, sem a água viva que ela tivesse experimentado, ela jamais seria ouvida, jamais seria acatada o pedido dela de ir até Jesus, de ir até o Mestre. Então, amados, esse local que você está, pode ser tido como o poço de Jacó. Esse ambiente pode ser tido como o poço de Jacó. E você veio aqui buscar água. Talvez você tenha vindo aqui buscar águas todos os dias, mas você ainda não recebeu verdadeiramente a água viva. Você, não, eu ouço falar de Jesus, é legal, é bacana, bonitinho, legalzinho, mas não recebeu no seu coração ainda, no seu íntimo, verdadeiramente como deve ser recebido. Por isso que você tem tido muita sede ainda. Sede de ir aonde? Nos poços que te enganam, poços do sexo, poços da pornografia, poços da falta de perdão, poços do medo, poços da ira, da raiva, poços do engano. E hoje o Senhor está dizendo para você: deixa seu cântaro aqui neste lugar, porque eu vou saciar a sua sede. Vá, deixa o cântaro, deixa o fardo que você tem carregado, abandona o fardo que você tem carregado, pode ir sem o seu cântaro. O seu cântaro não faz mais parte de você.
O seu cântaro, aquele que era tipo um utensílio, algo que você vivia carregando na sua cintura ou na sua cabeça, ele não faz mais parte de você, porque você experimentou a água viva. Não vai ser necessário você usar mais esse cântaro, este subterfúgio. Não é necessário mais. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Sei que o tempo já está escasso. E se você sentir no coração de vir aqui à frente, receber uma oração, fique à vontade. Em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui, não foi por acaso. Talvez você tenha envolvido em tantos poços de engano, de mentira. Mas nessa noite, Ele está falando com você, deixe seu cântaro aqui. Deixa o cântaro da soberba, da arrogância. Deixa ele aqui, abandona. Isso não vai fazer mais parte de você, do seu caráter. Deixa seu cântaro. Cântaro do vício, do desejo desordenado, concupiscência da carne e dos olhos. Deixa. Enquanto eu estiver orando aqui para os irmãos, se alguém quiser vir aqui à frente e receber oração, fica à vontade. Pai, em nome de Jesus, eis aqui tua igreja, teu povo. Eis aqui um povo que necessita do teu socorro, da sua ajuda. Pai, o Senhor mostra que tem tantas pessoas aqui envolvidas em tantos poços. Poços esses que estão destruindo a sua vida. Mas o Senhor conhece cada poço que essas pessoas estão dentro. Mas eu clamo neste momento, ó Pai, que o Senhor venha com teu poder e graça, arrancando essas pessoas deste poço, tirando cada uma delas dessa situação de ruína, em nome de Jesus. Tá? Se tiver alguém querendo oração, pode vir aqui à frente, viu, queridos? Os irmãos vão te ungir e orar por você. Esse poço de ruína, esse poço de desgraça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha, como o Senhor foi até aquela mulher. Era necessário o Senhor passar em Samaria, era necessário, e era necessário que o Senhor estivesse aqui nesse lugar, para trazer a água viva para cada um de nós. O Senhor está presente aqui, Senhor. O Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus poderoso. E essas pessoas, ó Pai, que estão vazias do Senhor, que o Senhor venha encher agora, venha enchendo agora, em nome de Jesus. Venha enchendo, Senhor, com a tua presença. Venha enchendo, ó Deus, com tua unção. Venha enchendo com teu poder a tua virtude. Venha enchendo com teu gozo, a tua alegria, a tua paz. Em nome de Jesus. Vai tirando toda dúvida, vai tirando todo engano, vai tirando todo medo, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que tem atormentado a vida desse homem, dessa mulher, dessa família, dessa casa. Em nome de Jesus, ó Deus, vem com teu poder, Pai, socorrendo essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Vai tirando deste poço de engano, vai tirando deste poço de sentimentos errados, sentimentos que têm trazido dor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Ti, ó Senhor, que o Senhor venha agora curando todas as feridas, venha curando todos os traumas, assim como o Senhor curou a autoestima daquela mulher, vem curando a autoestima desse homem, dessa mulher, assim como o Senhor curou
o coração daquela mulher. Cura este coração ferido, cura este coração que está doendo, em nome de Jesus. Tira dor deste coração, tira traumas, em nome de Jesus, ó Pai. Vai tirando todo o trauma, vai tirando toda a carência afetiva, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que tem trazido engano, tudo aquilo que tem trazido medo, tudo aquilo que está prendendo essa pessoa, em nome de Jesus. Toda prisão sentimental, toda prisão pessoal, em nome de Jesus, vai arrancando essa pessoa, Pai, dessa situação de tristeza, essa situação de morte, em nome de Jesus. Esse desejo de morte, esse desejo de desistir de tudo, da vida, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vem com teu poder e graça, curando, Pai, enfermidade. Vem com teu poder e graça, curando a alma. Vem com teu poder e graça, curando a autoestima. Vem com teu poder e graça, erguendo, Pai, essa pessoa, tirando do monturo essa pessoa, tirando do pó essa pessoa, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Você veio aqui para beber da água viva, e do seu interior fluirão rios de água viva fluirão de dentro de você, rios de água viva. Ao abrir a tua boca, palavra de conhecimento sairá. Ao abrir a tua boca, palavra de sabedoria sairá. Ao abrir a tua boca, palavra de conselhamento sairá. Ao abrir a tua boca, palavra de cura, de libertação sairá, em nome de Jesus. Receba essa palavra como a água viva que está entrando dentro de ti, para sair, para fluir, rios de água viva, em um nome de Jesus. Eu profetizo um ministério novo, eu profetizo uma família nova, eu profetizo uma vida sentimental nova, eu profetizo uma vida profissional nova, cheia do teu poder, cheia da tua graça, cheio da tua virtude, em um nome de Jesus. Seja curado dessa enfermidade, seja curado deste trauma, seja curado de todo medo, em nome de Jesus. Eu declaro você curado, a tua vida transformada, a sua casa transformada, a sua família transformada, assim como aquela mulher teve a vida transformada. Aquela mulher chegou ali, à beira daquele poço, com uma mulher cheia de trauma, cheia de medo, cheia de frustrações. Você saiu dali como uma adoradora do Senhor. Você que chegou aqui nessa mesma forma, você sairá daqui como uma verdadeira adoradora, que adora o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele está à procura disso. Ele está à procura de você como verdadeiro adorador, e você foi achada de Deus nesta noite. Você foi achado, você foi achada. O Senhor achou graça em ti, e vê que você é uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai.